O Brasil está desacelerando bastante a economia. A gente teve um arcabouço que eliminou o risco de cauda. O Brasil não vai se explodir nos próximos anos. O arcabouço não significa que foi bom, ao contrário, há ainda dúvidas com relação ao arcabouço. O texto deve chegar até amanhã no Congresso e vai sanar uma parte dessas dúvidas. Não é um arcabouço espetacular, mas o mercado tinha uma expectativa de nada, e não veio nada, veio alguma coisa. Então, por isso que a gente viu um rally grande na nossa bolsa. Eu vinha falando bastante do arcabouço, bastante do pessimismo, e houve uma descompressão de risco muito violenta na nossa bolsa por conta de alguns fatores, né? Primeiro, o arcabouço foi o primeiro sinal, a bolsa saiu ali, estava cambaleando no corner a 98 mil pontos e foi acima de 100 mil pontos. Depois saiu o IPCA, que veio explosão de alta na bolsa, que qualitativamente o IPCA veio muito bem, o núcleo de inflação veio bem abaixo do esperado, tirando a parte de energia, né, o reajuste de combustíveis, descontando essa parte, o IPCA ele veio qualitativamente muito bem. Então, tudo que está acontecendo por conta da eliminação do risco de cauda do fiscal, o Brasil não explodir o fiscal, não explodir a relação dívida bruta do país, tá? Diferente do que o Lula vem discursando e falando, para ficar bem claro aqui, o Lula deu aval ao arcabouço fiscal e o Lula fala nos seus discursos um discurso muito mais orientado a gastos, gastos, gastos. Então há uma diferença na prática do que vem acontecendo. Isso é importante. Aqui era a grande dúvida que a gente tinha. A gente falava, vamos esperar vir as medidas, vamos ver o que o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda vai apresentar, porque pode ter um descolamento do que o presidente da República está falando para questão de popularidade, jogo político, toda aquela coisa que a gente já conhece, tá? E aqui não significa que vai ser um governo fiscalista, ao contrário, é um governo de esquerda que tem um viés de gastos, não tem um viés de corte de gastos, tem um viés de aumento de arrecadação via aumento de impostos, né? Então a gente está vendo que é um governo que tem plena consciência de que há um limite na dívida, há um limite nos gastos. Então aconteceu um cenário muito positivo para o Brasil. Não dá para cantar vitória ainda, tem que passar no Congresso, vai ser uma briga no Congresso. Eu acho que a discussão do arcabouço fiscal no Congresso é para melhor, não é para pior. Até pela relatoria do projeto, está com um deputado do PP, né, que é um partido que se posiciona muitas vezes contra o governo. Então, eu acho que a gente tem um cenário positivo, né? Se o projeto que apresentaram não explode o país, não é um engodo, não é uma mentira, e ele vai para o Congresso e tem uma possibilidade dele ser melhorado, né, no Congresso, eu estou vendo um cenário mais positivo. E aí, vamos lá, né? A gente está repetindo meses e meses e meses e meses a mesma história. Tem que ter muita resiliência e paciência na Bolsa. A oportunidade está no mercado interno. A oportunidade está no mercado interno. Se a gente acredita que não vão explodir o país, a Fazenda tem feito um bom trabalho, na minha opinião. E é importante elogiar, porque é uma dificuldade muito grande transitar, né? Você mostrar um projeto de controle da dívida, de controle de gastos, com um partido como o PT, que nunca compreendeu bem, nunca gostou, né, de tais medidas. Não tem como falar que a Fazenda não está fazendo um bom trabalho. O que é ruim é que o governo vai buscar equalizar as contas, aumentando a arrecadação e, consequentemente, taxando mais empresas. Aqui trouxe um cenário adicional de estresse na nossa Bolsa. Então, tudo contribuiu para a Bolsa bater 98 mil pontos, né? Toda essa especulação. E agora a gente vê um movimento contrário, né? Apesar de taxação, não vão explodir o país, né? Também vai ser uma dificuldade muito grande um projeto lá de ICMS tramitar no Congresso. Vai ter um lobby feroz, porque impacta vários setores. Então, talvez o governo não consiga
fazer esse projeto que aumenta o pagamento de CSLL e RPJ das empresas que têm benefício de redução de ICMS. Tá? Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito escancarada em mercado interno. Não significa que é para ir de cabeça, tem que ter uma diversificação, tem que ter um pouco de caixa alocado em ativos de renda fixa, dá para comprar títulos pré-fixados, porque a taxa de juros deve cair, mas é uma oportunidade muito legal, eu estou vendo, para um setor que apanhou demais. Foi muito sofrimento na nossa bolsa, mercado interno. O setor está apanhando há anos, né? As empresas, várias empresas estão muito próximo do caixa, e também aqui repito sempre isso, as empresas estão próximo do caixa, valendo menos que o caixa, valendo um pouquinho mais que o caixa, né? Empresas de menor liquidez, e eu sempre preguei aqui para não olhar em empresas de menor liquidez também, porque o cenário de incerteza estava muito alto, e ao contrário, agora eu já vejo condições para se começar a olhar esses papéis de menor liquidez. Porque se não vão explodir o país, se a taxa de juros vai cair, né? E, consequentemente, aquele técnico de fluxo de resgate de fundos deve cessar. A gente tem um movimento muito bem montadinho, né? As possibilidades são grandes para que essas empresas saiam, elas estão naquele cenário de quase morte já, não estão nem na UTI, estão na UTI em quase morte já, estão vendo a morte. E muitas empresas estão bem, muitas empresas têm perspectiva de virar geração de caixa, muitas empresas vão se beneficiar da queda da taxa de juros por conta da estrutura de capital, né? Pagam muito em custo de capital, né? Tem muitos empréstimos aí muito caros nessas empresas. Então, tem uma oportunidade muito boa, tanto no IBOV, né, nas empresas que compõem o IBOV, cerca de 90 empresas, como as empresas que compõem o Small aí. Eu vejo uma possibilidade muito boa aí de mercado interno, Léo. Pedro Albuquerque, o nosso Buca, fazendo aqui a análise de mercado e trazendo um amplo racional, um amplo olhar, sobretudo voltado para as questões domésticas. Olha, de todos os pontos que você passeou, contemplou, talvez aquele que eu mais elenque como importante para complementar, pensando aqui no investidor e na projeção do ambiente de negócios do país, são os desafios de governabilidade e o trânsito com o Congresso que o atual governo terá. Nós já tivemos provas concretas, como por exemplo no caso do CARF, repercutimos muito aqui no Expresso da Manhã e na programação como um todo, e a gente vai ter uma série de quedas de braços em relação a essas MPs, porque agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Nós vamos ver várias das MPs caducando, e isso vai ter que mobilizar Câmara e Senado, cujos presidentes têm em suas cabeças caminhos e estratégias distintas para apreciação das MPs. Lira ainda não arrefeceu e respondeu à formação de um bloco pró-governo dentro da Câmara com a formação de um outro bloco, o chamado Superbloco do Centrão, que supera em níveis quantitativos a formação do bloco pró-Planalto e que pode trazer jogo duro e impor grandes negociações a cada uma das pautas que este governo quiser encaminhar para Câmara e Senado por tabela. Então, realmente, essa questão da governabilidade foi o nosso destaque editorial hoje e me parece central tanto para o investidor entender aquilo que está sendo dito e que tem chance de passar, quanto para entender qual vai ser o fiel da balança na relação legislativa e executiva. E a gente vai ter a apreciação do arcabouço, como o Buca bem destrinchou aqui. Expectativa de Tebet é que o texto chegue ao Congresso na próxima segunda-feira. Se esperava que seria engatilhado a LDO, não será. Lei de diretrizes orçamentárias indo até o final desta semana, até por uma questão de obrigação legal, e o arcabouço na semana seguinte. E aí, curtiu esse conteúdo? Tem muito mais no Expresso da Manhã, ao vivo, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, aqui no YouTube do TC. Até lá!